Sabe o que que acontece, Maurício? O que que eu vou dizer? Vou usar essa deixa para já dizer para o pessoal o seguinte. No momento de vendas, no momento de atendimento, tem coisas que ocorrem, tem coisas que acontecem que são inesperadas, que fogem, inclusive, ao nosso recurso. Né? Mas, para tudo isso, a gente tem que estar preparado. Fogem, porque vendas... Fogem do roteiro, fogem do script, né? Bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Então, a gente tem... para vocês terem uma ideia, gente, talvez, para quem vai estar vendo aqui, conseguindo me enxergar, a minha câmera, na transição aqui de um local para o outro, que eu fiz na corrida aqui, para atender, como eu falei, estou de mudança aqui, então tá meio bagunçado o negócio, quebrou os dois suportes do celular. Então eu estou tendo que segurar com uma mão para poder falar com vocês, tá bom? Mas o importante é a mensagem que a gente vai passar, nem que a gente ficasse aqui só com a figurinha nossa, o importante é você ouvir e anotar, pegar papel e caneta aí, mandar, chamar o pessoal para estar junto com a gente. Então vamos lá, vamos continuar daqui para frente. Então, eu já me apresentei. Maurício, fala um pouquinho de ti aí para a gente tocar o barco. Pessoal, claro, vamos acelerar agora. Bora. Então, Celso, queria pedir para o pessoal mandar suas perguntas em letra maiúscula, fica mais fácil para a gente anotar aqui de longe do telefone, tá? Então tá, vamos lá, Celso. Contar para a turma aí como que eu conheci o amigo, né? Foi através do evento de networking, e isso tem a ver com a comunicação, tem a ver com a pauta da live aqui, que é aproveitar oportunidades, né? Então, sempre que você se deparar com uma situação que você sabe que vai gerar valor para você, para o seu negócio, você tem que se aprofundar nisso, tá? Então, aproveitei, conheci o Celso lá no evento de networking, né, Celso? Trocamos cartões e nós já sabíamos que esse momento aqui ia acontecer. Esse momento de trazer valor para a vida das pessoas, estarmos agregando, gerando valor, né? Então, gratidão, Celso, por conhecer você. Bom, gente, eu sou Maurício Pamplona. Vou encurtar aqui a minha história para a gente entrar já na pauta dessa live, tá? Enfim, eu tenho uma empresa de desenvolvimento, um treinamento, o principal serviço do Instituto Vox, que é o nome da empresa, é um treinamento em oratória e desenvolvimento humano. É uma imersão, que é o nosso principal serviço, uma imersão de 12 horas, onde a gente fala muito, obviamente, sobre oratória, mas sobre todos os pilares para o desenvolvimento humano. A gente cuida de todas as áreas-chave da vida, inclusive a gente fala lá de persuasão, de como conduzir as conversas em qualquer tipo de situação. Hoje a gente vai focar aqui nessa live em venda. O Celso, que é um especialista nisso, um consultor empresarial, um treinador de equipes de vendas. Então eu quero aprender muito, Celso, com você aqui hoje, para trazer para o meu negócio, tá bom? Bora. E se eu puder contribuir um pouco, eu vou ficar muito feliz. Celso, o Instituto Vox nasceu de duas dores. Uma dor identifica com o seu negócio. Eu sempre tive os olhos muito voltados para a gestão de negócio, assim, de procedimentos mesmo, inclusive é a minha formação, processos gerenciais, mas também para relacionamento, né, para clima organizacional. Então, eu sempre observei muito isso dentro das empresas, a questão de treinamento, a didática, como que é esse relacionamento, o respeito, a gentileza, tudo isso. Eu venho da carreira de professor de inglês, durante 20 anos eu lecionei inglês, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar, Celso, numa franquia, e como uma franquia, tudo muito padronizado, os cuidados com a dinâmica, com as dinâmicas, com as didáticas, então sempre tive a visão de que isso é muito importante. Quando eu saí para o mercado de trabalho, Celso, depois de 20 anos trabalhando como professor de inglês, eu decidi me aventurar em outras situações de trabalho. O especialista em carreira Max Geringer fala que você precisa ter duas carreiras. E aquilo me impactou muito na época que eu ouvi, lá pelos 20 e poucos anos, e aí sempre ficou com aquilo na cabeça. E aí fui buscar outras formações e tentar me aventurar no mercado. E eu me deparei, Celso, com gestões terríveis, com climas organizacionais destrutivos, motivos que me fizeram sair, fui saído e me fizeram sair de muitas oportunidades, tá? Umas eu tinha razão, outras eu não tinha razão.
porque aí vem a coisa da inteligência emocional, né? Do relacionamento interpessoal, que se não parte de uma liderança, se não parte de uma empresa, e é incrível saber que a gente está em 2023 e tem muitas empresas que ainda não se atentam para isso, né? Muito da responsabilidade também partiu de mim. Imaturidade pela idade, desconhecimento do ser humano mesmo, das relações interpessoais, aquela coisa que dominava de ser muito intempestivo, como assim, sabe, virar as costas, tirar o crachá, largar em cima da mesa e ir embora. Então essas foram dores que eu tive. E aí, a principal dor porque nasceu a Vox, né? Para fazer a coisa certa, para treinar as pessoas como eu acho que elas devem ser treinadas, com uma dinâmica, com uma didática de treinamento. Eu ouvi de uma empresa, Celso, aqui em Balneário Camboriú, de uma grande empresa que eu trabalhei, relaxa, você vai aprendendo aí no dia a dia. Mas o tipo de trabalho que eu executava era com um cliente na minha frente. Então, como que eu vou descobrir as coisas com um cliente na minha frente? Então, eu sempre fui muito contra isso. Como que fica, então, a visão de organização? Pô, essa empresa, eu chego lá, os caras têm um procedimento, me atendem prontamente, com agilidade. E como que um funcionário que está aprendendo na frente do cliente pode passar essa impressão? Entende? Então, eu sempre tive essa bronca. Cara, a empresa precisa ter dinâmica, precisa ter didática, precisa ter treinamento e precisa entender o tempo de compreensão dos funcionários. Mas isso é o seu escopo, a sua expertise. Só estou te contando aqui o que me incomodou As experiências, muito. né? Sim. Só estou te contando o que me incomodou muito na minha jornada enquanto colaborador comum e o que me fez gerar essa empresa, tá? A outra dor, Celso, foi justamente coisas que eu experienciei nas empresas, mas também na minha vida pessoal, né? Com os relacionamentos de família, enfim. Que é a coisa da comunicação não assertiva. Então, a gente acaba perdendo, às vezes, conexão com as pessoas importantes da nossa vida por não gerir bem os sentimentos, por não entender de inteligência emocional. E inteligência emocional não tem nada a ver com intelectualidade, tá bom? A inteligência emocional tem a ver com conhecer muito de você e conhecer do outro. Então, isso também foi a segunda dor assim, que me fez dar um basta nisso na minha vida. E aí criar essa empresa para falar de comunicação assertiva, de persuasão, entende? Então é isso, Celso. E eu espero hoje aqui trazer um pouco dessas vivências das empresas e colocar aí na sua pauta, tá bom? Perfeito, perfeito. Pegando esse teu gancho aqui, Maurício, tu não tá me vendo ainda, né? Não. Não. Que pena. Tá, mas o pessoal vai ver. Eu tô mostrando um livro aqui pro pessoal, que é do Gary Chapman, best-seller do New York Times, As 5 Linguagens do Amor. E esse livro ele é conhecidíssimo aí, principalmente no meio relacional, de casais e tal, família. E embora ele seja muito utilizado para isso, eu utilizo ele e o que eu pude extrair dele para os negócios. Porque assim, não tem como eu entender de cliente. Eu posso ter todas as técnicas possíveis, Maurício. Se eu não entender de gente, de nada resolve. Eu posso ter técnica de abordagem, a técnica de rapport, a técnica de prospecção, como prospectar cliente da melhor forma possível, como lidar com as objeções do cliente. Eu posso ter tudo isso, e tudo isso, inclusive, tem faculdades que ensinam, tem cursos aos milhares que ensinam técnicas, e são importantíssimas, tá? Eu estudo sobre elas sempre, sempre. Um bom vendedor, ele nunca para de estudar, essa é a grande verdade. Mas de nada adianta técnica, tá? Inteligência técnica, né? É o QI, né? O coeficiente de inteligência, se eu não tiver o coeficiente emocional, o QE, que é o lidar com as emoções. Então, esse livro, As 5 Linguagens do Amor, me ensina a lidar, a entender o outro, para saber como que eu vou atender esse cliente. Eu uso esse aqui muito, tá? Indico para qualquer um ler e extrair dele e trazer para o mundo dos negócios. Nas mentorias que eu presto, eu trago também a metodologia DISC, eu trato a questão comportamental. Para entender, eu preciso... Platão tem uma frase que foi colocada
até hoje se coloca como se fosse de Platão. Mas ninguém sabe dizer ao certo se foi dele, mas foi intitulada como se fosse dele. Conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que eu me conheço, eu começo a entender o outro também. E quando eu faço essa conexão, eu consigo realmente fazer com que o cliente seja atendido como ele quer e precisa ser atendido. Então, assim, não adianta nada a gente ter somente técnicas de venda, tá? Você lê todo o manual do produto, do serviço, eu conhecer tudo, se você não entender de gente. A grande falha hoje em dia é entender de gente. Então, assim, esse aqui é uma dica que eu já vou dar para todo mundo aqui, ó. Gente, compre esse livro, ele vai te ajudar nas relações pessoais e nas relações comerciais, se você conseguir extrair isso dele, tá? E Maurício, essa tua experiência que você fala assim, ó, de empresa, eu tenho 19 anos de experiência com treinamento de pessoas, né, como gestor de time comercial. Tá? Tive meu próprio negócio, um negócio de alimentação, 2 empresas. As 2 empresas quebraram, tá? Não que quebraram, eu fechei as empresas, né? E daí assim, ó, existe aquela incógnita, né? Ah, mas como que você vai ensinar empresário sendo que você fechou 2 empresas? Justamente por isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu sei te ensinar o caminho que você não deve andar. Então, hoje eu consigo Assim Thomas Edison identificar. descobriu a lâmpada, né? É bem isso aí. Então, assim, eu sei, eu consigo ensinar e mostrar o caminho. Eu sempre falo o seguinte, os empresários, os gestores que me contratam para treinar o time deles, treinar o time de gestores, e o próprio dono da empresa, tratar com mentoria, eu deixo muito claro o seguinte, uma frase também de um psicólogo já falecido, americano, me foge o nome dele agora aqui, mas que é apontar o caminho. Ou seja, eu aponto o caminho, ó, esse é o caminho. A decisão de segui-lo, de continuá-lo, de fazê-lo, é seu. Eu não posso caminhar por você, eu posso te apontar o caminho. Quer dizer, ó, por aqui é melhor, por aqui é mais fácil, por aqui é mais rápido, porque eu já caminhei dessa forma. E essa questão da gestão, a gente lida muito com a gestão, com perguntas que fazem, né, de contratação de funcionário, tem muito problema com time, seja um time técnico, um time operacional, não somente um time de vendas, né, aquela questão do turnover, a rotatividade de funcionários, isso é um problema dentro das empresas, né? E tem solução, tá? Mais uma vez eu digo, a gente tem que aprender a lidar com gente. Se não aprender a lidar com gente, vai influenciar, inclusive, principalmente, nas vendas. E a questão da gestão, eu já larguei de bons empregos, CLT, tá? De bons cargos de supervisão, de gerência, porque acima de mim era difícil. O relacional, não só o técnico, tá? Mas o relacional. Eu costumo dizer também o seguinte, departamento de RH, né? Tem 2 Cs muito importantes no departamento de RH. O C da contratação, que você é contratado pelo currículo, mas todos, olha, 99,9% das pessoas são demitidas pelo segundo C, pelo comportamental. Pode falar. Inclusive, eu estou com essa frase aqui para trazer, para contribuir exatamente isso que você falou. Isso aqui é uma frase do Peter Drucker, né, que é um pensador da administração. Essa frase já tem muitos anos e olha só, é bem o que você falou. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Celso, eu imagino que naquela época, quando o Peter Drucker teve esse insight, essa descoberta, ele estava falando das habilidades de hard skills, né? Quando ele falava aqui em habilidades, eram habilidades técnicas. Então, antigamente era isso. E por incrível que pareça, hoje ainda, muitos RHs, muitos empregadores estão contratando ainda com base na formação técnica das pessoas. Sim. Deveria ter um aprofundamento, primeiro, de como que é a personalidade dessa pessoa, tá? Então, antigamente, eu acho que Peter Drucker escreveu essa frase pensando nisso. Elas são contratadas pelas habilidades técnicas, ou seja, suas formações, e são demitidas pelos seus comportamentos. O que é os comportamentos? A inabilidade social, a inabilidade de relacionamento mesmo.
Entende? Então vai de encontro com o que você falou, né? E aí E tem deixa uma eu... outra frase, vai. Pode falar. Tem uma outra frase que é o oposto disso, que hoje em dia, né, que se fala, que é contratar uma pessoa. Não lembro exatamente a frase, está lá no meu Instagram, mas é você contratar uma pessoa, contratar um caráter e treinar habilidades. Eu lembrei da frase. Então, hoje em dia, assim, contrate caráter e treine habilidades. Né? Perfeito, perfeito. Aquela empresa que não tem a filosofia de treinamento, que não tem a capacidade de desenvolver um treinamento ou chamar um profissional como você, por exemplo, né, ela contrata pelo currículo e depois se topa, porque aí vai enfrentar, vai conhecer a pessoa ao longo do caminho, entendeu? E a empresa que sabe e dá importância para treinamento e para esses profissionais como você, que vai lá pontualmente, detecta, faz o diagnóstico dos problemas e aplica as ferramentas, essa empresa contrata pelo caráter, pela personalidade afável que uma pessoa tenha. Cara, eu gosto da tua personalidade, eu estou vendo que eu sinto o seu caráter, eu conheço um pouco mais, tive referência de você, eu vou apostar em você. Aí investe nessa pessoa, constrói um profissional. Aí eu te pergunto, Celso, quantas empresas você tem encarado aí no seu trabalho que tem essa filosofia? Eu não olho para o currículo. Claro que é necessário ter uma formação básica, mas uma formação, dependendo, um profissional. dependendo do segmento, realmente exigem aptidões técnicas específicas, né? Sim. Porém, uma coisa que eu tenho discutido bastante, assim, ó, com o departamento de RH das empresas, tá, com contratantes, hoje mesmo, teve uma pessoa conversando comigo, passou por uma entrevista e falou para mim, Ross, o cara que estava me contratando, me fazendo entrevista comigo, né, me entrevistando, ele era muito fraco. Ele fez perguntas que não agregavam em nada. Eu tive que levar a conversa para que ele entendesse um pouco mais. Tanto que eu falei que não me interessava a empresa, porque ele não conseguiu me vender a empresa, ele não conseguiu falar, sabe? Não me passou credibilidade, possibilidade de crescimento, nada. Então, assim, por quê? Porque esse profissional que estava na entrevista é um cara extremamente capacitado, tem bastante experiência, uma vasta experiência, e já lidou com um time de vendas, inclusive, e agora recebeu algumas propostas aí e começou a abrir. Né? Então, assim, a capacitação, principalmente para contratação, também mudou muito o mundo dos RHs. Tá? Tem que se atualizar. Eu falei sobre isso esses dias, num vídeo que está ali no YouTube, inclusive, e eu esbarro muito isso nas empresas. Tá? Por isso a importância, assim, ó, qual que é o primeiro caminho da Ross Consultoria? É sentar com o gestor, é sentar com o CEO, entender a mecânica, o direcionamento da empresa, os sonhos, os projetos, o andamento da empresa. Em cima disso, a gente vai criar uma análise, vai ver no que nós podemos atender e se nós podemos atender. Tá? Por quê? Pode acontecer de eu chegar numa empresa em que o que a empresa necessita, eu não atenda. E eu não vou abraçar, Maurício. Eu só vou abraçar aquilo que realmente é minha expertise. O que não for meu, eu vou direcionar. Eu posso aí indicar profissionais. Por exemplo, vamos falar de oratória. Embora eu tenha uma base pequena de oratória, pela experiência, não é a minha área diretamente. A área de oratória, quem que eu vou lembrar? Maurício Pamplona, Instituto Vox. Tem toda uma metodologia, tem toda uma sistemática, uma forma de atuar. Eu já vi como você atua, eu já vi o teu plano de continuidade com os alunos que nenhuma outra empresa eu vi fazer, tá? E olha que eu já passei por algumas empresas de treinamento, de palestrantes, inclusive a nível nacional, e que não entregam, porque assim, eu vou ser muito sincero aqui. O Instituto Vox, gente, aqui eu vou fazer um merchan aqui para o Maurício e do Instituto Vox, porque eu sei do trabalho dele. E entrega realmente valor. Por que nós nos conectamos muito forte? Porque assim, ó, para mim, de nada adianta eu vender algo, uma mentoria, uma consultoria para uma empresa e saber que ela não está tendo resultados. Isso para mim é frustrante. Eu literalmente eu dou o sangue para que aquela empresa, aquele cliente que eu estou atendendo,
ele realmente tenha resultados com aquilo que eu estou entregando. E o Instituto Vox, através do Maurício Pamplona aqui, faz a mesma coisa, tem um acompanhamento com os alunos para que eles realmente tenham resultado. E uma grande parcela das empresas a nível nacional não estão preocupadas com isso. Elas querem te vender um curso, elas querem te vender um treinamento, acabou e se vira. E isso acontece dentro da empresa também. Ó, contrata um vendedor. Contrata um vendedor, ó, tá aqui teu tablet, teu celular, teu crachá e pode ir. Sem treinamento, sem acompanhamento, sem gestão. E como tem uma frase que eu já coloquei no meu Instagram uns meses atrás, quem não faz gestão, faz pressão. Se a sua empresa só vive de pressão, é porque está faltando gestão, está faltando treinamento, está faltando direcionamento. Maurício, deixa eu te perguntar o seguinte. Aqui o Jonathan mandou uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta para ti o seguinte, que o nosso tema é o poder da oratória nas vendas. Né? A oratória, do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver enganado. O pessoal confunde o que é oratória. Pensa que a oratória é assim, mas eu não vou palestrar. Eu não vou subir num palco e pegar um microfone. É a primeira coisa que as pessoas pensam, pelo menos na minha ótica, né? Oratória. É um microfone na mão e a pessoa num palco falando para 100, 200, 50, sei lá, 10 pessoas, não importa o número. Mas isso, e tem pessoas que correm no treinamento de oratória porque pensam que é isso, que começa nisso e acaba nisso. Tô certo ou estou errado? Sim. Então, você está certo, as pessoas pensam isso mesmo, né? Inclusive, uma chamada que eu faço nos vídeos é: você pensa que oratória é só saber falar, entende? E aí, contando um pouquinho do projeto da Vox, Celso, inicialmente foi Vox Oratória. O nome da empresa era Vox Oratória. Mas eu sei que não basta falar bem, não basta gesticular certo, não basta se vestir bem. Se você não tiver uma intenção por trás, algo que vai gerar valor a longo prazo para as pessoas, entende? E aí, quando eu imergi nesse mundo, nesse universo, eu percebi que eu não posso criar só um curso de oratória. Eu tenho que falar sobre autoconhecimento. Aí entrou tudo, né? Aí foi que eu levei 1 ano e meio para escrever a apostila. Porque eu queria abordar isso, eu queria abordar aquilo na área do autoconhecimento, autossabotagem, crenças, heterossugestões, tudo isso. E aí eu precisava produzir os textos para a apostila. E aí eu percebi que eu precisava ter autoridade, embasamento daquilo. E então eu sempre ia assistir mais vídeos, ler mais um livro. Eu cheguei a fazer uma formação como terapeuta de 400 horas para conhecer mais sobre o ser humano, sobre personalidade. E a minha intenção não era atuar como terapeuta. Tá? 400 horas de estudo, paguei milhares de reais por essa formação. O meu certificado ele é internacional, se eu quiser trabalhar na Europa eu posso. Mas assim, foi para ter embasamento, para chegar e falar com autoridade. E aí, Celso, quando você fala de oratória, não é só saber falar. E também não é só saber falar do palco. As pessoas pensam isso. Oratória é comunicação. Eu quero trazer aqui para o pessoal a reflexão de 3 palavras. A diferença entre comunicação, oratória e retórica. Tá? Gente, embora as palavras estejam linkadas, tenham a ver uma com a outra, qual a diferença, assim, para entender? E até o pessoal que é do time de vendas, aliás, todo mundo vende alguma coisa, precisa compreender isso. Gente, comunicação é transmitir a sua mensagem, seja ela de venda ou não, transmitir essa mensagem de uma forma clara, que o outro lado entenda, o interlocutor entenda. Se esse interlocutor for um cliente, vale também. E nessa intenção de transmitir com clareza para o outro lado, você não significa só entender do seu produto, como você falou, do seu produto, do seu serviço. Você precisa entender como que o outro vai receber isso. Qual a experiência do outro com esse tipo de produto ou serviço que você está oferecendo. Entende? Então, comunicação é ser assertivo na oferta, no relacionamento, na troca. Né? Oratória significa dominar os elementos que constituem a fala. E aí a gente fala de dicção, de gesticulação, de vestimenta, de olhar, de tom de voz, de volume de voz, de velocidade, de fluência ou disfluência, porque a gente também fala disso no curso de oratória.
Entende? Então, oratória é colocar uma roupa bonita na sua fala, para que ela gere impacto, para que ela gere interesse em quem está ouvindo. E a retórica, que seria o terceiro termo, a retórica é dominar argumentos que direcionem a sua intenção. Eu quero vender. O final das contas é vender. Eu quero te vender. Você não vai falar isso para o cliente, mas você sabe que você tem que vender. Então, a retórica é dominar esses argumentos de fala, de persuasão, de venda, que aí entra tudo aquilo. Gatilho de urgência, gatilho de escassez, gatilho de necessidade, né? Técnicas de fechamento, contorno de objeções, que nem você falou muito bem. Entende? Então, a comunicação, meu amigo, é muito mais. Oratória é a chamada, né? É o termo mais popular que a gente chama. Imagina, eu não posso botar um curso, curso de retórica. Entende? Isso não impacta ninguém. Ou curso de comunicação. Sim. Entende? Então, por isso que se usa o termo oratória, para gerar um pouco de, pelo menos um pouco de curiosidade. Poxa, o que tem por trás disso? Mas ainda assim, o pessoal confunde, acha que oratória é só saber falar, e confunde sim. Oratória tem a ver com palestrante, com falar no palco e tal. Isso que impede as pessoas, essa visão errada que impede as pessoas de se aprofundarem e buscarem mais informações. Entende? Mas como dizia a minha mãe que acabou de entrar na live aí, a dona Nelita. Dona Nelita, muito prazer. Eu sempre faço esse comentário aqui nas conversas, e eu acho que ela nem lembra que ela me falou isso um dia, lá nos meus 20 e poucos anos. Maurício, vai ter alguém se desenvolvendo em algum lugar, e vai ter alguém não fazendo nada. A diferença vai ser lá na frente, vai ser a longo prazo, a médio e longo prazo. E quando a gente fala de comunicação, Celso, quem não investe em oratória, em se aprofundar mais sobre isso, vai continuar fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Quem se dá a chance de buscar informação sobre isso, de conectar com as pessoas sobre isso, sempre vai mudar o seu resultado. É isso, meu amigo. É isso. Ó, deixa eu pedir aqui. Faz sentido. E como faz sentido? Eu vou pedir aqui, que eu sou um marqueteiro aqui, né? De nós dois aqui, eu sou um marqueteiro. Eu vou pedir, pessoal, aqui, ó, que vocês selecionem 5 pessoas que estão online aí no seu Instagram para compartilhar e chamar esse pessoal para a live. Tá? Na postagem nossa da live, que está lá nos 2 Instagrams, tem um link, inclusive, no próprio Stories. Entre no Stories, tem um link que é uma inscrição, um formulário de inscrição. Para que serve esse formulário de inscrição? É para que vocês, caso vocês decidam, tá? A decisão será de vocês. A gente não veio aqui vender um produto específico, não é isso. Nós vamos apresentar aquilo que a gente pode entregar para vocês de uma forma resumida, tá? Para quem é vendedor, para quem quer melhorar a sua oratória, para quem é gestor de time de vendas, para quem é dono do próprio negócio, para quem quer começar o seu próprio negócio e quer se comunicar de forma mais assertiva. Então, nós colocamos um formulário para você se inscrever. E aqueles que estão inscritos naquele formulário terão direito para qualquer serviço meu ou do Maurício que vocês virem a contratar a terem um bônus bem bacana, bem interessante. Então, tem que estar inscrito lá, tá bom? Tem que estar inscrito lá e tem, claro, ter participado aqui dessa live, tá bom? Maurício, o que eu queria falar sobre essa questão da comunicação, a oratória, ela tem tudo a ver com isso, né? Por exemplo, teve uma frase que as pessoas falam ainda assim, eu falei, se a pessoa entendeu, entendeu, se não entendeu, o problema é dela. Quantas vezes eu já ouvi isso? Para tudo na vida. Tá? E está totalmente errada. Né? Se você falou e a pessoa não entendeu o que você falou, você tem a obrigação, eu diria melhor, não há nem obrigação, a necessidade de se fazer entender. Ou seja, na área de vendas, no treinamento de pessoas, eu utilizo uma metodologia que não é minha, isso eu aprendi há 20 anos atrás, tá? Aqui com o grupo Friedman, um grupo americano, onde eles têm
num dos treinamentos deles lá de gestão, eles falam sobre uma partícula do método deles lá, é o mostre-me. Ou seja, eu falo algo para você. Eu vou simplificar aqui. Eu falei algo para você. E daí eu pergunto, você entendeu, Maurício? Aí você vai dizer, entendi. Mas às vezes, se eu sou o teu gestor, você vai responder que você entendeu, porque ou você está com vergonha de dizer que não entendeu, ou você vai dizer que entendeu achando que entendeu, mas não entendeu, ou você vai dar qualquer outra desculpa e você, tá, entendi. Eu viro as costas, vou embora, você vai fazer aquilo que eu acho que eu pedi para você fazer, e no final eu vou concluir que você não fez, ou fez errado aquilo que você disse ter entendido de mim. Onde que está a falha aqui? A falha, já vou respondendo, está na comunicação. Só que quem falhou com a comunicação? O ouvinte, que diz que entendeu não entendendo, ou eu, enquanto gestor, treinador, que expliquei? Está na minha metodologia, na minha forma de treinamento. Ou seja, qual é a metodologia? Mostre-me. Então, Maurício, é assim, assim, assado. Você entendeu? Entendi. Então, Maurício, agora repete para mim tudo que você entendeu. Simples assim. Simples assim, gente. E enquanto a pessoa não te responder exatamente o que você explicou, você vai ter que explicar de formas diferentes para ela entender. Ou seja, é comunicação. Assim funciona com o cliente na área de vendas. A oratória na área de vendas, ela entra muito forte nisso, porque se o cliente não entender o que você disse para ele, se der qualquer coisa no meio do caminho desse atendimento, dessa negociação, um pós-venda, o cliente vai dizer, mas você disse isso. E o vendedor vai dizer, não, mas não foi bem isso que eu disse. E aí gera-se toda uma discussão desnecessária, um constrangimento desnecessário e, enfim, um ponto muito negativo. Ou seja, a oratória é super importante para a comunicação em vendas, para tudo e para as vendas. A pessoa para quem eu estou me comunicando, eu estou falando, ela tem que realmente entender e eu preciso saber que ela entendeu aquilo que eu estou falando exatamente. Isso é muito forte quando eu trato nos treinamentos ali de comunicação dentro das empresas, tá? É muito engraçado. A gente trabalha com muita dinâmica aí nesses treinamentos e a gente dá bastante risada. Quem está lá dá bastante risada. Deixa eu fazer o seguinte, gente, manda as perguntas aqui, já tem uma pergunta aqui. Podemos responder alguma coisa aqui? Já, Maurício, o que tu me diz? Claro que sim. Eu também recebi aqui 2 perguntas e gostaria de te fazer essas perguntas. Tá. Tem uma aqui, é porque eu não quero deixar passar aqui o que a gente puder. O Jonathan Carvalho, 88 Oficial, ele perguntou o seguinte, como prender a atenção do cliente no ato de oferta de um produto até o fechamento da compra ou serviço? Como prender a atenção do cliente no atendimento como um todo, do começo ao fim. Ele quer saber como prender a atenção desse cliente, né? Como não perder essa atenção do cliente, eu diria. Você responde ou eu respondo? Vai você primeiro, que é o especialista em venda. Jonathan, eu vou te falar o seguinte. Vendas, ela tem a ver com conexão. Ela tem a ver com relacionamento. E a conexão se faz através também da ferramenta chamada oratória. E oratória não é só palavra, tá? Oratória vai muito, como o Maurício já falou aqui, deu 3 pontos. A oratória é muito mais profunda do que apenas falar bem, tá? Eu conheci vendedores excelentes que não tinham a 6ª série, tá? Excelentes, que se tornaram empreendedores, inclusive, que chamavam caranguejo, aquele bichinho que a gente come lá, né, no fruto do mar, caranguejo de cangarejo, velho. Pensa na situação. E eu não estou inventando, tá? É sério, eu conheço esse vendedor. E ele, assim, simples, humilde. E ele falava de fruto do mar, quando ele falava caranguejo, ele falava, cangarejo, eu adoro cangarejo. E era o maior vendedor da empresa, tá bom? Mas como que ele prendia a atenção? Existem vários passos da venda, né? Aí eu preciso falar um pouco do treinamento que eu dou e de produtos que a gente entrega também. Nós temos o método 7, tá? Que é o beabá das vendas. E ele vai entrar nesse ponto, especificamente da conexão com o cliente. Se em algum momento, olha só que importante, se em algum momento do teu atendimento, eu vou pegar já direto aí para a tua pergunta, o cliente, você
perceber que o cliente está perdendo a conexão contigo, está perdendo, se você está perdendo a atenção do cliente, é porque a conexão foi rompida. Porque a comunicação entre vocês está diferente. A leitura que você está fazendo do cliente ou das necessidades dele e a forma da oratória sua, da sua comunicação verbal e não verbal com esse cliente está deficiente. A comunicação verbal, ou seja, a oratória, de novo, e não verbal, não está se comunicando com esse cliente. Cada cliente tem que ser atendido como ele precisa e necessita ser atendido. Nós não somos, enquanto vendedores, nós não somos produção, gente. Cada cliente é um cliente diferente. Existe uma metodologia de vendas? Sim. Técnicas de vendas? Sim. Passo a passo? Sim. Mas todos eles são quebrados se a comunicação, se a oratória, se a conexão com esse cliente não for assertiva. Vai lá, Maurício. É isso aí. Você falou uma coisa importantíssima ali, que eu esqueci de falar, que é a comunicação não verbal, né? Isso. A comunicação não verbal. E aí aqui eu quero fazer um comentário, Robson. Olha isso que eu presenciei lá como coordenador de vendas de uma construtora. A comunicação não verbal, e a gente chama de rapport, né? Que é uma ferramenta, um pressuposto da PNL, da Programação Neurolinguística, que significa, traduzindo assim, é conexão. O mais popularmente, espelhamento, né? Ou seja, é se comportar de uma maneira equilibrada e espelhando o seu cliente. Então, às vezes, chega ali uma cliente que é uma senhorinha ou que é um casal, né? E aí aquele vendedor muito explosivo, muito energético e tal, né? Que não tem nada de errado nisso, acaba que não conecta. Tu acredita, Robson? O cara é super energético, o cara chega gesticulando muito, falando num volume de voz mais alto, muito mais alto que o do cliente, achando que está agradando, e às vezes não. A nível subconsciente, ele está rompendo a possibilidade de gerar negócio, acredita? E a nível subconsciente, tá? Não pensa que os clientes vão falar assim, nossa, esse cara está falando muito alto, está gesticulando muito, não vou comprar dele no final. Não, cara, isso acontece a nível subconsciente. Então, o bom vendedor, a pessoa que domina a oratória, domina a arte da comunicação, sabe modular isso, sabe, entende de rapport, entende que o cliente que está ali na sua frente, e eu estou falando do cliente, que é o nosso foco aqui, mas qualquer pessoa, né? Até na sua família. Você tem que buscar uma sintonia com esse cliente. Então, se a pessoa não é muito de gesticular, você também não gesticula. Se a pessoa fala num determinado volume de voz, você fala também. Entende? Tudo isso. Até posicionamento, gente, assim, de corpo e tal. Isso a nível subconsciente pode ter certeza que impacta. O que também é linguagem e comunicação não verbal, né? Celso, a sua vestimenta, né? Se você está bem alinhado, bem vestido, a condição, o ambiente da sua loja, a limpeza, tudo isso é comunicação não verbal. A comunicação não verbal não precisa vir só de você, mas do ambiente que você está recebendo do seu cliente, do produto que você está colocando na mão do seu cliente. Ah, vou te colocar essa amostra aqui, está um pouco amassadinho, mas é a amostra mesmo, é isso que eu uso para mostrar. Está errado. Joga essa amostra fora e pega um novo, entendeu? Isso é comunicação não verbal. Então, assim como a oratória tem muitos elementos e é um universo gigante, a comunicação não verbal em si, que é um elemento da oratória, também tem outros desdobramentos que o pessoal precisa entender. Agora, fazendo um comentário sobre isso, e que tem a ver com o nosso amigo Robson aqui. Robson, eu trabalhei de coordenador de vendas numa construtora. Nós vendíamos, o nosso produto era esses apartamentos populares, certo? E aí lá eu coordenava 11 vendedores, 11 consultores. E num determinado dia lá do plantão, sentou uma família na frente da consultora. E eu ali na mesa do lado, acompanhando, né, ouvindo, fazendo anotações. A consultora, era uma mulher na época, uma moça, ela ficou, acho que uns 40 minutos ou mais, mostrando o produto, falando do produto. E só olhou nos olhos do homem. Sabe
lá a esposa dele, estavam dois filhinhos do lado. Ela só olhou nos olhos do homem e eu fiquei observando. Não concluiu a venda. Muitos clientes saem da loja, não fecham negócio com você, por esse tipo de atitude. Muitos nem comunicam. Muitos simplesmente vão embora, comentam lá na casa entre eles, não gostei, ela não olhou para vocês e tal. Mas esse cliente em específico, num trabalho de pós-venda, nós fomos descobrir por que ele não voltou para conhecer, nós fizemos um convite para conhecer o apartamento pronto lá que tinha, esqueci o nome agora, e ele me comunicou, Maurício, nós fomos lá, me desloquei com a família, viemos de outra cidade, esse foi o feedback do cliente, é real, tá, gente? E nós fomos muito empolgados lá para comprar um apartamento dessa construtora, porque nós vimos o desenho, o mapa e tal, nós achamos maravilhoso. Mas eu fiquei lá e a construtora, e eu estou fazendo esse movimento na nossa vida pelos meus filhos, pela minha esposa. E em momento nenhum a sua consultora perguntou, sequer olhou para os meus filhos, sequer brincou, interagiu com os meus filhos. Perguntou qualquer coisa para minha esposa. Então, Maurício, por isso nós nos afastamos, essa conexão se rompeu, acabamos visitando outras coisas e acabamos achando alguém que nos prendeu, que nos cativou, que estendeu o tapete vermelho para nós, entende? Então é isso, Celso. Essa consultora era uma pessoa que eu estava conhecendo, eu estava no início do meu trabalho, né? Então eu não pude interpelar naquele momento. Enfim, só te contando que tem a ver com o do Robson, né? De que, cara, a importância dos detalhes, a importância das conexões, de relacionamento, de construir relacionamento. As pessoas não podem querer vender num primeiro momento. Tá errado. O que você acha? O que você pensa? Olha, Maurício, eu tenho duas situações aqui para falar nesse assunto. E eu tô dando risada aqui quando você fala aqui, segurando a risada para dentro, eu tô só com sorriso largo aqui para quem tá me vendo aqui. Eu sei que você não tá me vendo, acho que você bloqueou a minha cara aí porque você tá achando que eu tô muito feio. Mas tá bom, não tem problema não. Maurício, duas coisas. Primeiro, o Robson tá aqui, tô muito feliz que o Robson tá aqui com a gente. Eu tive visitando o Robson. Gente, para quem não conhece o Robson que tá aqui, se é que eu posso falar, eu vou fazer uma propaganda, Robson. Depois você briga comigo se eu não podia falar da propaganda, mas acho que não, né? Dono da Inex Imobiliária, negócios imobiliários, fantástico. Só isso. Eu tive um momento com ele lá, visitando, conhecendo a unidade, conhecendo os projetos, eu vim acompanhando, assim, ó, fantástico a metodologia. Fantástico, assim, ó. Gente, eu não vou dar detalhes, mas só digo assim, ó, siga o Robson, siga a Inex, tá? Você vai ver assim, ó, Gente, fantástico. Eu comentei isso com o Maurício. Eu falei, Maurício, quando eu fui ver o Instagram da Inex, eu falei, gente, eu nunca vi isso. Nunca vi. Sério, gente. Eu nunca vi. A metodologia, e assim, ó, o que tá ali no Instagram é 100% real. Tá? A forma de tratamento, a espontaneidade. Gente, e a gente tratou até de assuntos ali, Maurício, eu e o Robson, sobre o autoatendimento, tá? Eu já vou voltar no assunto que a gente estava falando aqui. No autoatendimento, que uns 8 a 10 anos atrás, o autoatendimento entrou muito forte no Brasil. Né? Tirou as pessoas dos empregos e colocou ali um totem, colocou algo mecânico para que a pessoa fosse lá e se atendesse. Hoje, tem pontos positivos? Tem. Mas hoje está retrocedendo. As pessoas não estão querendo mais o automático. Isso é uma coisa que eu odeio, gente. Eu odeio. E se você diz assim, ó, manda aí para mim. Diz assim, ó, eu odeio o não humanizado. Ou coloca assim, se você achar que eu odeio muito forte, coloca assim, ó, não suporto atendimento não humanizado. Eu preciso falar com alguém. Esses dias, assim, ó, graças a Deus, eu precisava falar com uma grande empresa multinacional e eu fui em todos os canais possíveis. Eu não conseguia um ser humano. Tá? Por sorte, eu conheço um gerente dessa multinacional que cuida de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu falei assim, você consegue me ajudar? Pelo amor de Deus, eu preciso falar com um ser humano. É 2 minutos, é só isso.
Porque eu não suporto o atendimento não humanizado. Ele está se voltando ao atendimento humanizado, um a um, olho no olho, sabe? Aquele calor humano. Isso faz total diferença na por causa do quê? Comunicação, oratória, conexão, tudo. Então, e voltando ao assunto, então, primeiramente, assim, ó, falem ali com o Robson se você precisa de um imóvel para compra, tá? Fantástico. Converse com ele, vale a pena. Demais, demais mesmo. Eu tenho 2 exemplos para falar. Um, eu vou falar do Robson de novo. Parece que a gente tá... Gente, eu não estou ganhando 1 centavo, nem eu, nem o Maurício, do Robson. Robson, eu vou te contar o seguinte. Do sábado eu estive com um cliente, um amigão meu, que é um cliente da Enex, que recentemente comprou um imóvel da Enex, e quem atendeu ele foi o próprio Robson, tá? E a gente conversou, falou assim, eu tive lá, ficamos sabendo, né, que o Robson tinha atendido ele, falou assim, o Robson chegou, viu o brilho nos olhos dos meus filhos quando viram a casa, agarrou meu filho mais velho e passeou pela casa com o meu filho. Ali ele ganhou a venda. Simples assim. Sabe? Viu assim, ó, poxa, esse menino se encantou. Tá? Humanizado, cara. Esse é o primeiro exemplo super positivo. Exemplo super negativo aconteceu comigo e com a minha esposa, Maurício. Nós estivemos 1 mês atrás. Tá? Aqui no... o Robson falou, não tem como pagar você, só se manda merda. Tá bom. Eu estive numa clínica conhecidíssima, uma clínica de estética nacional, tem aqui em Balneário Camboriú, tem nas cidades da Redondeza, tá? Com a minha esposa. Minha esposa marcou, tá? Passou os meus dados, já estava aprovado o pacote que ela queria. Chegamos lá, fomos nós com o nosso bebezinho ainda de colo, tá? E elas ofertaram um pacote para mim também, viram que a minha lataria precisa de uma reforma, e realmente está precisando, tá? Enfim, eu sei que o pacote deu perto de 5 mil. Bom, para uns é muito, para uns é pouco, não sei. Mas é um bom valor. 5 mil não é um valor que você acha na lata do lixo, certo? O que aconteceu? A vendedora e a gerente da vendedora focaram na minha esposa. Detalhe, o cadastro que já estava aprovado era no nome de quem? No meu nome. Eu ia pagar a brincadeira, certo? Eu estava lá. O nosso filho, o bebê de colo, cara. Tá aí uma dica, gente. Se você vai atender uma família em qualquer negócio, produto ou serviço, mesmo que você não tenha filhos, tá? O maior bem, a coisa mais preciosa do mundo são os filhos para uma família, para um casal. Principalmente se é um bebezinho ainda, tá? E elas focaram o tempo todo na minha esposa. Me ignoraram o bebê que estava no meu colo. Ele estava dormindo. Tá? Por final, a minha esposa virou. E aí, meu amor? Vamos fechar? Aí, na hora, a gerente chegou para mim e falou assim, e tem que fechar agora, porque daqui 1 hora a gente vai fechar a clínica e daí acaba essa promoção que a gente colocou para você. Ou seja, ela tentou gerar escassez naquele atendimento que estava ruim, já para não dizer o que me veio na cabeça. Já estava ruim. Não gerou conexão, não se preocupou com o influenciador e com quem ia passar a caneta no contrato, tá? Ou seja, não fizeram rapport, não analisaram nada, não usaram da oratória, não usaram da comunicação, não usaram da conexão e ainda tentaram forçar escassez. Eu digo, não, estão de brincadeira comigo, né, Maurício? Logo comigo? Não, né? Eu falei, olha, a gente vai pensar. Aí eu usei aquilo que todo vendedor odeia quando o cliente fala, eu vou sair, eu vou dar uma voltinha e vou pensar. Sim. Mas se o senhor sair, não tem problema, não tem problema. Se eu perder a promoção, vai perder 20%, tá bom, não tem problema. Aí amanhã, se eu decidir, amanhã eu pago o 20%. Mas eu vou dar uma volta, vou pensar, em 1 hora eu retorno para vocês. A gente saiu dali, Maurício, e daí você pergunta para mim o seguinte, fechei ou não fechei? Creio que não, eu já sei da história. Sabe, né? Nós estávamos no network, eu contei essa história. Não fechei. E assim, eu não vou falar aqui, porque aqui eu posso ser processado, tá? eu não vou falar aqui o nome da clínica, mas quem quiser saber a clínica, manda um WhatsApp para mim. Eu vou dizer assim, não vai lá não. Pode ser que até o produto dessa clínica seja excelente, a prestação de serviço é excelente. Mas o atendimento é horrível, mal feito, pessoal mal treinado.
da gestão ao balcão de vendas. Mal treinados. Tá? Então, assim, ó, todo time de venda, gente, tem que estar em constante treinamento, em constante evolução, sabe? Não importa se você vai contratar a Ross Consultoria para estar dentro da tua empresa, se você vai contratar o Instituto Vox para estar dentro da tua empresa, dando treinamento, mentoria, direcionamento. Não importa se somos nós, mas que seja alguém que saiba. Eu vou fazer assim, ó, uma pergunta que eu sempre falo, né, que eu falo de alguns comércios aqui, principalmente na nossa região. A maioria dos comércios, Maurício, estão abertos, não é porque eles entregam um serviço de qualidade, não é porque eles têm um ambiente de qualidade para receber o cliente, mas é porque eles estão aonde estão. Porque existe uma demanda natural que a nossa região entrega para essas empresas, para esses comércios varejistas, tá? Por conta disso. Aí eu digo assim, vão fechar? Não, não vão fechar, Maurício. Mas aí a pergunta que eu digo assim, por que não ganhar mais? Se eu chegasse ali, ó, para qualquer um aqui, Jonathan, eu sei que você está aqui, ó, difícil quando o atendimento é péssimo. Pois é, difícil. Jonathan ele tem multicanais aí também, ele trabalha ele tem uma diversificação de negócios, mas um deles, eu acho que o principal, é uma loja de eletrodomésticos. Se eu estiver enganado, me corrija, tá, Jonathan? E me confirma, fala a cidade que você está aqui para nós aqui, Jonathan, por favor. Se a loja dele tiver um péssimo atendimento, um atendimento ruim, não é nem péssimo, ruim, vai fechar? Não, não vai fechar, gente. Mas o que acontece? Por quê? Por causa da demanda, natural. Mas e se a empresa dele, se a loja que ele trabalha, aumentasse os ganhos, a rentabilidade em 12% ao mês? Em 15%, em 20%, em 30%. Isso é possível? Sim, é possível. Sem mexer na estrutura, sem mexer no produto, sem mexer em nada. Sabe onde é que vai mexer? Pessoas. Treinamento. Ó, Palmas, Paraná. Vai mexer em treinamento, em capacitação. Todo dia, toda semana, todo mês. Desenvolvimento. Oratória, conexão, técnicas de venda. Enfim, uma infinidade de coisas. Pensando sempre o quê? No cliente, no atendimento do cliente, no poder das ferramentas que nós podemos entregar através da oratória, através da comunicação, da conexão, para gerar vendas. Quem não quer ganhar mais dinheiro, Robson? Maurício, desculpa, tô com o Robson na cabeça. Quem não quer ganhar mais dinheiro? Né? Se nós somos ruins na nossa comunicação, né, Maurício? Nós não vamos vender, nós não vamos atender. Isso serve para todo mundo. Vocês já viram que eu falo demais, né? Desculpa aí, Maurício. Manda lá. Tem alguma pergunta aí? Porque tem uma pergunta aqui que mandaram também. Deixa eu pegar aqui. Eu quero te fazer uma particular. Pergunta. Pode falar. Eu quero te fazer uma pergunta aqui que eu recebi. Mas antes, olha essa frase que tem tudo a ver com o que você estava falando aí. Venda é relacionamento, por sua vez, relacionamento é comunicação, e comunicação é criar a ação desejada. E você só cria a ação desejada se você dominar de tudo isso que a gente falou até agora. Dominar do seu produto, dominar do pacote que envolve oratória, né? Que é colocar tudo isso de forma clara, utilizando os recursos de oratória, com uma retórica persuasiva, e aí você vai culminar na venda, na ação desejada, né? Posso te fazer uma pergunta aqui de uma pessoa, de um cliente aqui? Pode sim. Eu tô aqui, o Maurício não tá me vendo, eu tô de ladinho aqui agora, tô de lado aqui, porque eu tô com a tela do computador, eu tô abrindo aqui algumas perguntas que mandaram no meu WhatsApp, tá? Mas pode perguntar aí. Uma curiosidade aqui, Celso. As perguntas que eu recebi, eu vou fazer só duas aqui para você, mas recebi várias perguntas e uma curiosidade. Todas as perguntas aqui, o 90% delas aqui, tem a ver lá com fechamento, já com o momento de vender. Então, é interessante ver isso, né? O pessoal está preocupado em vender, em ganhar o dinheiro, né? Então, sim, faltou perguntas aqui, no meu sentimento de como que é o processo para eu chegar lá? Onde é que eu estou errando, né? Então, fica essa curiosidade aí, que eu sei muito que é o seu trabalho, né? Às vezes a pessoa acha que as técnicas de venda lá do fechamento dela estão erradas. Mas não. Às vezes foi toda a condução até ali.
né, que teve falhas e não fechou por isso, né? Então não adianta não adianta eu conduzir tudo errado, eu recepcionar esse cliente tudo errado, eu trabalhar esse lead todo errado e no final fazer uma pergunta, né, uma pergunta impactante, ou seja, persuasiva e tal. Você já perdeu o cliente, já perdeu a conexão, entende? Então Sim, fica essa já foi. Fica essa curiosidade, cara. A maioria das perguntas aqui, o pessoal perguntando em fechamento e tal e tal. Bom, uma das perguntas que eu vou pescar aqui, que é um pouco antes do fechamento, é o seguinte, ó, só para não ficar só em cima de fechamento. Tá. Sobre as objeções. Uhum. Você pode compartilhar uma estratégia eficaz aqui, ó, que você utiliza para lidar com as objeções dos clientes de forma convincente ou persuasiva? Acho que a pessoa quis dizer persuasiva aqui. Então, uma estratégia, objeções. Celso, eu sei que as objeções, dependendo do nicho, do segmento, são diferentes, né? Sim. Então, eu não sei como é que você vai responder essa pergunta, mas eu acredito que você vai conseguir responder. Sabe uma coisa que o pessoal tem medo, Maurício? É de perguntar. Quem está atendendo. Sim. Tá? Quem tem medo de perguntar. Estão mandando aqui para mim aqui. Pera aí. Agora tá um monte de pergunta aqui no WhatsApp. Tá? Deixa eu responder essa tua aqui, senão eu me desconcentro. Tá. O vendedor, ele tem que entender o seguinte: mais do que falar, tá? Mais do que falar, ele tem que perguntar para o cliente. Lembra que eu falei no começo da live lá sobre o mostre-me? Uma coisa que você pode usar assim, ó, o tempo todo da venda. Ah, mas isso vai ficar mecânico? Não, se você gerar conexão com o cliente da forma certa, não vai ficar mecânico, tá? Você chegar e falar o seguinte: explicou o teu produto, explicou o serviço, na metade da explicação você pergunta para o cliente: tá entendendo? Ficou claro para o senhor? Tem alguma dúvida aqui, até aqui? O que o senhor entendeu dessa parte? Realmente fazer a técnica de mostre-me, sabe? Assim, ó, porque quando você faz isso, você está demonstrando o que para o cliente? Que você está preocupado realmente em atendê-lo. A venda vai ser consequência. Entenda, gente, se o cliente sentou na sua frente, se o cliente entrou na sua loja, a intencionalidade de compra já está nele. Ou seja, quem pode frear essa venda? O vendedor. Fala lá, Maurício. Cara, tem que botar esse gancho agora. Sabe aquela coisa que é popular, o pessoal fala, o não você já tem? Já ouviu falar nisso? Sempre. Cara, isso para mim não existe. Isso para mim é desculpa. Você acabou de falar, eu precisava fazer essa inserção agora. Quando o cliente entra na sua loja, cara, é um potencial comprador, um potencial consumidor do seu produto. Então não tem essa de não. Se não tivesse não, o cara não tinha entrado, velho. Entendeu? Sim. Então esse negócio Ninguém tem mais tempo para perder. Você já tem. Tá. Isso aí. Então, cara, o não você já tem para mim não existe. O cara entrou na sua loja, atendeu a sua ligação, sentou na sua cadeira, ele é um potencial cliente. Agora é a sua habilidade de conduzir as coisas. É bem assim. Então, assim, ó, quem vai perder a venda? É você, é no atendimento. Então, assim, pergunte para o cliente. O tempo todo pergunte se ele está entendendo, sabe? Porque, assim, ó, se você, primeiro, você quer minimizar objeções, se você vai fazendo esse pergunte-me de uma forma assertiva, no momento certo, da forma certa, dificilmente ele vai ter objeção no final. Porque objeção nada mais é do que eu não entendi. Ele acha que ele não concordou, na verdade ele não entendeu. Tá? Você que não soube explicar, na verdade é o vendedor que não entendeu a necessidade real do cliente para entregar ali a dor real do cliente, para entregar para ele o remédio certo, sabe? Quando a gente trata aqui na Rosa Consultoria de um cliente, eu preciso entender a dor, eu preciso entender a necessidade, e em cima da necessidade dele, eu vou ver as ferramentas que eu posso entregar, que é o remédio para a dor desse meu cliente, para sarar esse problema dele, para estancar esse problema. Então, assim, como é que eu lido com objeções? Eu não deixo chegar nelas. Mas isso, assim, ó, eu aprendi hoje? Não. Gente, são 27 anos de área comercial. 27 anos, Maurício. Errando, acertando, estudando. E assim, poxa, aquele cliente falou um negócio, eu não soube o que falar. E outra, ser humilde, Maurício. Sabe aquele vendedor que ele não é humilde? Ele não aceita ajuda. Se em algum momento você
não sabe responder a certa objeção, ou você se sentiu acuado sem uma direção, você vai ter que seja sincero para com o cliente e diga o seguinte: olha, essa informação eu não tenho agora. Eu posso chamar um colega meu que tem mais experiência para me ajudar nesse seu atendimento? O que eu estou dizendo para o cliente? Eu vou achar um meio para fazer o melhor atendimento para você. Eu não vou te deixar na mão. Entendeu? Então, assim, o cliente, ele inconscientemente, ele vai entender isso. O problema está no orgulho, em não usar a metodologia do mostre-me, de ficar vendo com o cliente se ele entendeu, e ser orgulhoso no atendimento. Tá? Isso é fato. Eu vejo vendedores perdendo venda porque são metidos, que são orgulhosos. Tá? Essa semana, quer dizer, ó, eu falei, eu estou de mudança, né? Fui muito bem atendido, tem pessoal aqui também, tá? Uma imobiliária de uma locadora, né? Que trabalha só com locação de imóveis, a ADIM, tem me atendido muito bem mesmo. Eu já tive a oportunidade de levar uma palestra para eles alguns meses atrás lá. E eu fui atendido por outras imobiliárias de locação. Tá? Um dos corretores que me atendeu, assim, ó, ele perdeu tudo na metade da conversa, porque tudo era não. Tudo era não, era não, e ele não. Sabe? Em nenhum momento ele se demonstrou preocupado em realmente me atender. No outro dia ele mandou mensagem para mim, dizendo assim, e aí, vamos fechar? Meu irmão, você foi ruim no atendimento, você foi ruim não tem como fechar. Porque se você foi ruim no atendimento, na conexão, na oratória, na conexão comigo, no momento da venda que você está ganhando dinheiro, o que a minha mente vai dizer, Maurício? E se der um problema com o imóvel? Se der um problema com o produto? É esse cara que já está me atendendo mal que vai me atender de novo? Eu estou lascado. Tá? Então, espero ter respondido a pergunta aí que colocaram agora. Eu acho que é isso. Respondi, Maurício? Não sei se eu respondi. É que eu fui longe já, né? Sim, respondeu sim. É isso, é o que eu falei, né? Dependendo do nicho, do segmento, você vai ter objeções diferentes, né? E aí vai de você saber contornar. Posso contar uma experiência aí que tem a ver com o mercado imobiliário também? A nossa região tem muito disso, né? Exatamente. Além de ser coordenador de uma construtora um tempo atrás, eu também me aventurei aí como estagiário de corretagem, né? Então, olha essa, Robson. Eu trabalhei numa imobiliária, fui chamado para um time ali, para integrar um time de imóveis de alto padrão, aqui em Balneário, que não é difícil de encontrar, né? E ali, nos primeiros dias de treinamento e ao mesmo tempo de atendimento, a gente já foi logo para o campo de batalha, eu recebi um lead de uma cliente e que morava em Balneário, né? Mas o decisor, eu não sei se o decisor era os dois, mas enfim, o marido eu entendi que era o decisor. Aliás, desculpa, era o decisor e ela me disse bem explicitamente, não, dependo do bater do martelo do meu esposo. E ele estava no Mato Grosso, ele é um plantador de soja lá e tal. E esses clientes, Celso, possuíam aqui em Balneário 13 imóveis, também alto padrão, tudo acima de um ticket de 1 milhão, tá? Imóveis novos que não tinham sido habitados ainda. O marido tinha uma frota de caminhões, ele ainda tinha a possibilidade de pagar com o plano safra, que esse pessoal paga, né? Sim. Só para você entender. O que isso tem a ver com objeções? Não tem a ver exatamente com objeções, porque os imóveis que eu demonstrei, eles queriam um frente-mar, tá? Não abriam mão disso, frente-mar. E eles queriam compor o pagamento com essas permutas, de alguma dessas coisas, né? E aí, demonstrei alguns apartamentos, 60 dias de conversa, 60 dias de negociação, até que ia vir o esposo lá, que era o decisor. Mas olha o que aconteceu antes disso. Toda vez que eu entrava em contato, eu mantive esse lead quente. Toda semana eu entrava em contato, mostrava uma possibilidade diferente, porque eu sabia que o esposo, o decisor, ia vir só daqui 60 dias. Então, imagina, olha o trabalho para tu manter um lead desse quente durante todo esse tempo. Então, toda semana eu puxava uma conversa, eu demonstrava algum produto novo, algum apartamento frente-mar diferente. E a cliente, Celso, sabe como é que é
o Robson sabe muito bem disso. Cliente de corretagem, eles pesquisam contigo, mas eles pesquisam com mais 30, 50 corretor. Entende? Uhum. Eles querem Sim. encontrar o produto para eles. E, cara, toda semana que eu entrava em contato com a senhora, posso até falar o nome dela, porque faz muito tempo isso, a dona Nara, ela me perguntava assim, Maurício, qual foi o imóvel que eu vi contigo mesmo? Qual foi o imóvel toda semana? Isso aconteceu ali, eu permiti que acontecesse 2 semanas. Na segunda, terceira, eu falei, nossa, eu vou ter que criar uma estratégia para prender a atenção deles, porque é um cliente muito potencial. Nesse caso, não era um erro de condução meu, porque eu tratei com gentileza, respeito, sempre mostrando todas as possibilidades. Mas tem essa característica, né? Né, Celso? O cliente pesquisa com a sua loja, o seu serviço, mas ele também pesquisa com outros. Porque ele Sim. quer fazer uma comparação, entendeu? E aí, então, não foi exatamente um contorno de objeção, mas foi um contorno de manutenção, se eu posso dizer assim. E eu falei assim, dona Nara, a senhora, eu identifiquei que a senhora gostou do meu atendimento. Nós sorrimos, nós fomos visitar os imóveis e tal. E eu quero pedir uma coisa. Se a senhora gostou do meu atendimento, do meu respeito, da minha gentileza por vocês, se os produtos que eu estou mostrando para vocês estão fazendo sentido, eu peço que a senhora fique comigo. Bem assim, Celso, bem diretamente. Eu peço que a senhora fique comigo, porque eu sei as suas necessidades, eu sei que a senhora está procurando, e hoje ou amanhã ou na semana que vem eu vou encontrar. Cara, ela mandou um print, ela mandou um recado para o marido dela, um textinho. Fulano, esqueci o nome dele agora. Conversei aqui com o corretor Maurício, eu nem era corretor ainda, eu era estagiário. E, cara, fulano, dá atenção para ele. Dá atenção para ele porque ele está fazendo um ótimo atendimento. Olha só, e ela fez esse print do marido dela, a mensagem para o marido e me mandou. Então eu fiquei muito lisonjeado. O que é isso, Celso? É atitude. É estar pensando sempre estratégias diferentes. Pô, se eu não estou tendo resultado, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu estou errando? Entende? Então não é exatamente um contorno de objeção, mas eu tive que contornar uma situação para manter aquele cliente. O final da história, ninguém merece ouvir, né? Tem a ver com uma parte muito feia aí, que acontece muito aqui em Balneário Camboriú, dessa relação entre os corretores, entre as imobiliárias, que eu prefiro não trazer. Isso não vai gerar valor para ninguém. Mas fica essa dica, né, de que você precisa estar repensando e ressignificando o seu processo de comunicação, né, para ver por que não está gerando resultado. Faz sentido, Celso? Faz sentido, Maurício. Eu vou dizer assim, ó, ninguém é tão bom o suficiente que não precise de outro alguém para ensinar coisas novas. Tá, Maurício? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, ó, por mais que eu tenha 27, vou fazer 28 anos de área comercial, desses 28, 19 vai virar 20 anos treinando pessoas, eu continuo aprendendo. Eu continuo buscando treinamento. Hoje eu fiz inscrição de mais um treinamento, finalizei 2 formações no mês passado, tudo isso para entender de gente, entender de atendimento, sabe? Então, assim, eu fiz uma enquete semana passada sobre clientes difíceis, né? E eu vou soltar aqui no meu Instagram, hoje eu não soltei, mas a partir de amanhã eu vou soltar aí umas 7, 8 respostas que eu dei sobre clientes difíceis. Todos nós temos clientes difíceis. Qual que é a nossa missão com esse cliente difícil? Trazer ele para a gente. Porque se esse cliente é difícil para ti, Maurício, se esse cliente é difícil para mim, a partir do momento que nós conseguimos trazer ele para nós através de técnica, através da oratória, da conexão, da comunicação, enfim, de todo o ecossistema de um bom atendimento, ele vai ser difícil para os outros, porque depois ele casa com a gente. Não importa para onde você vai, se você vai para o mesmo segmento, ele vai atrás de você. Ele quer saber para onde que o Maurício foi, para onde que o Celso Ross foi, ele vai atrás de você. Tem uma frase que há muito tempo eu já coloquei, enquanto eu fui supervisor de uma grande cervejaria nacional, internacional, né, multinacional, eu coloquei o seguinte, que a sua marca seja tão forte quanto a marca que você representa. As pessoas podem não lembrar
Total. um produto que eu vendia 20 anos atrás, mas eles lembram de mim, lembram do meu atendimento. Né? E tem clientes difíceis? Tem. Tá? A minha missão é trazer esse cliente para mim. É aprender, é estudar, é buscar ajuda, é buscar pessoas como você, como a Ross Consultoria, como outros fortes que existem no mercado, para me capacitar a lidar com gente. Dentro dos clientes difíceis, eu não sei se alguém aqui já sofreu preconceito em atendimento. Preconceito mesmo. Não só preconceito racial, tá, gente? Mas preconceito. É que me mandaram uma pergunta aqui, eu vou falar sobre isso agora. E vou lançar uma pergunta para o Robson, que, gente, a gente vai ter que encerrar daqui no máximo 10 minutos, tá? Então, aqui, ó. Se alguém já sofreu algum preconceito no atendimento. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho tatuagens. Né? Eu gosto de tatuagens. E eu já sofri preconceito por tatuagem. Tá? Por ter, aqui, ó, braço tatuado. Tá? E perceptível. A pessoa não me falou nada, mas a pessoa não olhava para mim, não olhava para o meu produto, olhava para o meu braço. E eu tive que aprender a contornar aquilo. Tem pessoas aqui que me questionaram, uma baita vendedora aqui, tá? Me questionou aqui no WhatsApp perguntando como lidar quando você tem a percepção que o cliente não gosta de ser atendido por mulher. Ela está num segmento específico, um segmento mais técnico, e às vezes esbarra com isso. Tá? Às vezes quando você tem um cliente que é, né, de uma outra forma de ver, e a pergunta que se deve fazer para esse cliente, eu agiria da seguinte forma. Tá? Vou ser bem simplista, a gente pode ir mais profundamente para isso. Né, nesse sentido. Por isso que entra as mentorias, né, Maurício? Perguntar para esse cliente se ele está gostando do seu atendimento. O senhor está gostando do meu atendimento? O senhor está confortável com o meu atendimento? Talvez o senhor não está confortável. O que eu posso fazer para lhe atender melhor? O mínimo que esse cliente pode fazer é ser sincero com você. Tá? É ser sincero com você. Exato. É o mínimo que você pode fazer. Celso, eu tenho um outro ponto que eu digo assim. O pessoal acha que feedback é só no final, né? Não, feedback é desde o começo. É o tempo todo. Eu vou dizer o seguinte, tem uma coisa muito forte aqui, tá, Maurício? E eu respondi isso num dos vídeos, assim, ó. Entenda também que é o seguinte, eu falei uma vez, algumas vezes para vendedores meus, eu falava assim, ó, tem venda, presta atenção, tem venda e tem cliente que não vale a pena, hein? Cliente também se demite. Se ele não te traz, realmente, se não... Porque venda, gente, ela tem que ser boa para os dois lados. Entregar o remédio para a dor do cliente, atender a necessidade dele, mas tem que ser frutífera para quem está vendendo. Se não é saudável, não vale a pena. Tem venda que não vale a pena. Tem cliente que não vale a pena e tem que ser demitido. Tá? Só que você tem que ser bom no que você faz. Você tem que ser realmente bom, você tem que ser acima da média, você tem que realmente entregar valor do que você está vendendo. Não adianta você ser um vendedor meia boca, que não sabe de oratória, não sabe de conexão, não sabe de técnica de venda, não entende de gente e quer meter pressão. Entendeu? Então, primeiramente, pergunta o tempo todo. Esse cliente tem que te responder. Preconceito, gente, a gente vai levar. Tá? E entra uma coisa, né? Me corrija aqui, Maurício. A pessoa nunca te viu, nunca ouviu você, ela te viu de longe e alguém disse assim, ó, aquele lá é o Maurício do Instituto Vox. A pessoa responde assim, não fui com a cara dele. Já viu esse tipo de situação? Tô certo ou tô enganado? Disse se eu tô correto. Isso tem a ver com PNL, com a conexão não verbal. Tá? A pessoa não falou comigo, ela não me viu, ela não ouviu nem a minha voz, mas já não foi com a minha cara. Isso acontece com todo mundo em algum momento da vida. Por isso que nós entramos, né? Eu sei que o Instituto Vox trabalha forte com essa parte de PNL, tá? Para poder desconstruir isso, que é uma objeção antes do primeiro atendimento. Né? É aqueles 3 segundos de leitura do cliente para com o vendedor. Eu preciso te fazer uma pergunta aqui, Maurício, porque me cutucaram já 2 vezes aqui, tá? A pessoa. Para a gente poder encerrar aqui, gente, a gente já vai pro finalmente. Deixa eu pegar aqui. Pode ser? É que a pessoa já me cutucou aqui algumas vezes aqui, que é para mandar pergunta para ti. Como que eu faço? Deixa eu ver aqui. Como estrutura? Não é como que eu faço. Como que eu estruturo um discurso
de maneira convincente na venda. Como que eu estruturo um discurso de maneira convincente na venda? E aí? Vamos ver se tu entendeu a pergunta da pessoa. Ela quer saber como que ela... Eu vou tentar simplificar, né? Se eu entendi o que ela está perguntando. Como que ela se comunica, como que ela constrói uma comunicação que vai gerar venda. Tem tudo a ver com o nosso tema. Sim. Posso responder? Pode ir lá. Cara, é um processo, é uma jornada. Não existe uma palavra mágica, não existe uma receita de bolo. Aliás, existe dominar o todo. O que é isso? Primeiro, cara, dominar o seu produto, conhecer as suas habilidades, entender que o cliente que está na sua frente precisa ser desvendado, né? Você não fica pensando em fechamento desde o início. Nossa, é mais uma comissão que vai entrar. Não. Você vai decodificar esse cliente, que nem você faz nas suas consultorias. Você vai ver se ele é o cliente que merece ter o seu produto. E que se você vai conseguir conduzir essa venda até o final. Então, é dominar o todo. Não tem uma resposta simples para essa pergunta. Você precisa dominar todo o processo, do início até o fim. E aí a comunicação sempre vai estar o principal nisso tudo, né? De como abordar, de como receber, pedir feedback desde o início, levar isso com leveza e chegar no final e direcionar e ousar, não ter vergonha de direcionar a venda, de encaminhar a venda, de sugerir a venda. Isso não tem nada a ver com pressão. Eu, particularmente, não gosto de pressão, assim, e aí, bora fechar? Entendeu? Eu tenho uma pessoa que está conversando aqui comigo, então assim, é um processo, e no final das contas, você tem que entender que você, se não vendeu naquele momento, você tem que manter relacionamento com esse cliente, porque em algum momento, se você levou a conversa de uma maneira certa, assertiva, ele vai consumir de você. O Robson é um exemplo disso. Nós conectamos no evento de networking, ele chamou a minha presença lá na empresa para ver de que maneira eu poderia ajudar um pouquinho, qual parte da oratória, o que eu fiz. Eu identifiquei o que o Robson precisava, assistindo o vídeo dele lá, até passei isso para você, né, Celso? Assistindo os vídeos de treinamento do Robson, ele não precisa tanto de oratória, gente. Ele é um baita orador, ele é um baita treinador. O que eu fiz? Eu conversei com o Celso, que era o meu contato, meu parceiro aí, nessa jornada, contei do Robson para ele e falei assim, Celso, existe o Robson, olha só o treinamento, olha o que esse cara faz na imobiliária dele, eu acho que você pode ajudar muito mais do que eu. Então eu sei que vocês já conectaram, que vocês estão em conversações, e eu faço votos que dê tudo certo, que você possa contribuir com o Robson. Então é isso, vender no final das contas, gerar relacionamento. Você vai fazer o máximo para entregar o seu produto, porque é o seu ganho. Mas no final, se você não tiver esse produto para oferecer, você tem que indicar, você tem que fazer a referência de alguém, porque esse cliente vai e outro volta. Senão você tem que trabalhar leads novos toda vez. Faz sentido? Tem aqui na live, está participando aqui na live a Jéssica. A Jéssica é uma grande fechadora. Ela é uma profissional que trabalha com fechamento em diferentes segmentos, mas sempre high ticket, produtos caros, serviços caros. Então, Celso, você tem que conhecer a Jéssica, porque vocês têm muito a trocar. Ela domina contorno de objeções, direcionamento de venda. Tá? Então, eu acho que vocês têm muita figurinha para trocar. Jéssica, prazer ter você aqui na live. E é isso. Respondi a tua pergunta. Celso. Respondeu. E eu gostei muito do que você falou, Maurício. Atendimento, venda, oratória, comunicação. Gente, não tem como na live a gente entregar acho que nem 2% do que a gente tem de conteúdo, de valor para esse pessoal que está aqui com a gente. Então, assim, ó, Celso, eu já vou para as estou cheio de perguntas para fazer aqui. A gente vai ter que marcar outra live. Porque eu acho assim, a gente falou muita coisa e tem muito para falar ainda, tá? Podemos marcar uma outra live? Podemos sim, mas aí o que a gente pode fazer? Eu já vou deixar aqui claro para todo mundo, quem quiser uma outra live, o que a gente pode fazer, Maurício? A gente pode fazer um grupo fechado, tá? Bora. Um grupo fechado para ter mente certo, quem quer, a gente
Enfim, vamos pensar nesse assunto aí, para quem quiser a gente marca uma outra live, sim, tá? E até uma sugestão, porque assim, é muito amplo quando a gente fala de oratória, de comunicação, de vendas. A gente pode criar isso até como um hábito e a gente, as ideias fervilham, tá? Vamos com calma, vamos com calma, mas dá para fazer, tá, gente? O que eu quero finalizar aqui para a gente... O Robson está falando assim, tem que fazer outra mesmo, né? Muito assunto. Posso fazer um convite especial, Ross? Faz aí. Faz o teu fechamento para a gente ir para os sinais. Tá, gente, presta atenção. Aqui um convite especial para vocês. O Instituto Vox, o serviço principal, como eu falei, é um treinamento em oratória e desenvolvimento humano. É muito mais que um curso de oratória. Eu falei para vocês que não basta dominar os elementos de falar bem e tal. A gente precisa nos conhecer, conhecer o outro. Então entra um universo aí sobre o psiquismo humano. E eu tenho um treinamento, imersão de 12 horas acontecendo agora nos próximos dias, dia 22 e 23 de setembro, sexta e sábado próximos. O Celso vai estar presente lá. Nós vamos ter, Celso, um treinador da Febracis fazendo parte do treinamento. Estou muito lisonjeado. Vai ter outros coaches fazendo parte desse treinamento. O nível de alunos assim está fora do comum. A gente vai ter um amigo lá palestrando também, tomando uma pequena parte do treinamento. Por quê, Celso? Porque um dos serviços que tem no Instituto Vox é o networking. Inclusive, eu trouxe esse serviço para dentro do treinamento. Maurício, mas o que tem a ver com o oratório e desenvolvimento humano? Total, gente. É mais uma prática de oratória que a gente vai fazer lá no final, no sábado à tarde, no encerramento do treinamento, onde você vai poder, aos olhos da oratória, falar sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Sempre aprendendo dicas novas de apresentar e tal performance, mas você vai ter a chance de trocar cartão. Então, gente, tem pouquíssimas vagas, tá? Eu nem sei se tem lugar ainda, mas entre em contato no direct, me pergunta, porque a turma vai acontecer agora, na sexta e no sábado, tá? E fica o convite para todo mundo. Existe um ticket de investimento para esse treinamento, que assim, é super especial para quem está na live. Celso, quanto você acha que vale? Quanto que está aí a média do mercado para um treinamento de 12 horas, onde a gente traz muitas ferramentas, a gente traz ferramentas de coaching, a gente traz PNL, eu trago outro palestrante para dentro do curso, a gente faz sessões de terapia, a gente entrega certificado, a gente faz networking dentro do curso. Quanto que vale um treinamento desse de 12 horas mais ou menos, Celso? Você tem noção? Tenho, porque assim, recentemente eu estive participando de um aqui em Balneário Camboriú, tá? Na verdade eu não participei, tá? Eu estive no pré-lançamento dele e eles passaram todos os valores, tá? Um treinamento de qualidade e tal. Também era aí a única diferença é que em vez de ser sexta e sábado, era sábado e domingo, tá bom? Também de 12 horas, tá? Posso falar? Né, um preço? Fala. Eu não vou falar quem é, né? Dava 16.457. Nossa, eu nem sei. Agora você fugiu do valor da média que eu tenho observado por aí. E eu ia dizer que o nosso investimento é 20% do que você encontra no mercado. Mas por quê, gente? Ah, Maurício, você está desvalorizando o seu trabalho. Não. Isso é estratégico. Nós estamos nos primeiros 6 meses de operação do Instituto Vox aqui em Balneário. Então, essa é a terceira e última turma nesse ticket. Ah, lá vem Maurício com gatilho de venda e urgência. Não, gente. Não. É estratégico. Existe um momento de promoção, de inserção no mercado. Então, esse ticket de investimento que eu pensei para esse treinamento acaba que paga as contas, né? Mas é muito mais para ter essa vitrine e expor o nosso trabalho aqui na região, tá? Então, assim, quanto que está um McDonald's hoje? Você tem noção? E um refri, R$50? Mais ou menos. Deu uma aumentada aí os fast food aí. Então, essa é a mensalidade que você vai estar pagando em 10 vezes pelo nosso treinamento, tá? Onde eu vou entregar certificado, apostila, você vai ter outro palestrante dentro do evento, você vai ter terapias,
mais de uma sessão de terapia. Você vai ter networking para apresentar a sua empresa, então leva o seu material de prospecção. Eu vou entregar esse conteúdo em PDF, todos os slides da palestra em PDF para todos os participantes. E eu vou entregar lá na sessão de networking a lista de todos os participantes também, com contato, com arroba, com empresa, para você gerar negócio depois do nosso curso. Tá bom, gente? É imperdível, é imperdível. E isso, tudo que eu trago para esse treinamento transformou a minha vida. Então, eu estou estendendo isso para as pessoas, tá, gente? Vai acontecer sexta e sábado agora e tem pouquíssimas vagas. E vai ser maravilhoso, né, Maurício? Assim, ó, esse aí que eu te falei, assim, ó, eu estive no pré-lançamento, eles fizeram uma promoção ali, era 16.547, é isso. Eles fecharam aí na promoção para quem estava no evento, 50%, tá? E no outro dia eles lançaram mais outras promoções ali, mas daí já não era 50%, era menos, tá? Teve um outro aqui que aconteceu agora, 2 meses atrás em Balneário Camboriú, que era 5 mil e pouco, tá? E não era 12 horas, era um dia só, tá? Eram 8 horas. 4 horas de manhã e 4 horas do período da tarde, ali entrando um pouquinho da noite. Tá? Então, realmente assim, gente, não é nem quem puder, é quem entender, quem consegue entender o real valor e a necessidade de participar de um evento desse. Né? Não é um evento qualquer, não é só um evento de palestra, gente. É um evento de muita profundidade, tudo que o Maurício vai estar entregando aí para vocês. Tá? Entre em contato com ele aí. Qual que é o horário ali? Estão perguntando aqui, Maurício, que vai começar? Então, o Robson perguntou, né? Robson, são 12 horas em 3 sessões de 4 horas. Então, na sexta-feira, nós vamos iniciar às 19, encerrando às 23. No sábado, nós iniciamos às 8 da manhã. A gente dá uma paradinha para o almoço. Lá no local tem um almoço, um buffet maravilhoso, a R$25. E aí nós vamos encerrar às 16h30. Com a sessão de networking, que é a última prática de oratória. Cara, tem dinâmicas de oratória para os alunos irem à frente das pessoas mais de 10 vezes. Então, lá por 16h30, a gente encerra com o evento de networking, entrega de certificado e coffee break. Fechou. É isso aí. Então tá, Maurício. Gente, a gente vai se encerrando aqui. É um Instituto Vox, com a pessoa do Maurício Pamplona aqui comigo. Meu agradecimento. É um querido, baita profissional. E eu aqui também, Celso Ross, né, da Ross Consultoria, fechando a live de hoje. Quem precisar e quiser se aprofundar com treinamento, com mentoria, entre em contato com a gente aqui nos nossos Instagrams, através do direct, no meu lá vai cair diretamente no meu WhatsApp também, pode falar comigo, tá? E a gente está à disposição aí para entregar o melhor para vocês, tá? Então chama a gente para conversar, né, Maurício? E quer ver? Ó, deixa eu fazer. O Maurício vai perder um negócio aqui, ó, 1 minutinho. O Maurício vai perder algo aqui, porque ele não está me vendo, gente. Para quem não sabe, ele não está me vendo na live. Mas dá aqui para mim, eu falei aqui que eu fui numa clínica de estética com a minha esposa e com o meu bebezinho. E aqui tá meu bebezinho, ó. Aqui. Depois eu vou mandar a fotinha aqui pro Maurício. Aqui, ó. José Luiz. O Zezinho aqui, ó, gente. Aqui, ó. Esse garotinho aqui, tá? Tá lá comigo. Criança. Sorrisão, lindão. E não deram atenção, nem pra mim, nem pra ele. Perderam 5 mil, Maurício. Perderam 5 mil. E ainda ganharam alguém que vai falar mal da clínica aí pra todo mundo. Não vá lá pra ser mal atendido. Né? Fica a minha dica, assim, em algum momento eu vou entrar assim, quem sabe eu vou entrar em contato com essa clínica e indicar os meus serviços e os teus serviços para eles melhorarem ali o ticket deles por conta do atendimento, né? Bora trabalhar juntos. Gente, fechou, Maurício? Fechou, gente. Obrigado pela participação de todos. Uma coisa que a gente fala, Ross, na nossa sessão de networking, que a gente traz uma palestra também, tá? Na sessão de networking. Como que a gente vai fazer com que esses nossos relacionamentos, você com o seu cliente, você com a sua família, dê fruto a longo prazo? Sabendo como trabalhar os relacionamentos. Venda, cliente, é relacionamento. Total. E você vai descobrindo as coisas ao passo que o tempo passa.
Então você precisa manter, você precisa descobrir um pouco mais. Você não sabe ainda as condições totais do curso que a gente está oferecendo, do trabalho do Celso. Então vai lá no privado, marca um cafezinho, gente, me fala um pouco mais. Só assim, descobrindo mais, é que você vai ver que isso pode gerar valor para a sua vida, para o seu negócio também, entendeu? Termino aqui com uma frase, agradecendo a presença de todo mundo e com a frase que é a espinha dorsal do Instituto Vox. O primeiro cliente da sua vida é você. Quando você muda o tempo, quando você muda, o mundo muda. Então, tudo parte da sua atitude de buscar. Perfeito. Bem isso mesmo. Gente, brigadão, Maurício. Obrigado de coração. A gente se fala amanhã, que agora é hora de ficar aqui com as crianças, ficar com a família. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Gente, a gente está à disposição. Eu e o Maurício, chame para a gente conversar, como falou, para a gente tomar um cafezinho. A gente adora um cafezinho. Né? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço e bora para cima. Até a próxima.